Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade ao estudo dessas lições maravilhosas, lição 5, a bênção do trabalho, e nós vamos estudar segunda-feira. Traz para nós o título, a ordem para trabalhar. Então vamos aí, segundo tópico, a pergunta A traz o seguinte inquérito. Cite um aspecto vital do quarto mandamento. Então vamos ver aqui algo mais que existe no quarto mandamento. Êxodo 20, versículo 9. O que diz lá? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. É interessante notar esse texto porque acaba por fazer parte do mandamento. E nós, como guardadores dos sábados, a ordem que nos é dada é, nos outros 6 dias, fazer o quê? Trabalhar. Então, não que você tem que estar num trabalho secular, você não vai sair procurando um emprego onde o patrão sem dizer patrão, seu trabalho de domingo a sexta, não é bem isso. Mas o domingo deve-se usar para, às vezes, um arranjo que precisa, às vezes uma coisa que é preciso fazer, mas o fato é que ele fala para trabalhar nos 6 dias. E que dirá, então, o dia semanal, que é o dia que o mundo coloca para se ser trabalhado, a necessidade que há de trabalhar. Principalmente a pessoa quando trabalha por conta própria, a pessoa que faz um trabalho, os comportores e outros que fazem um trabalho por conta própria, deve ter aquela sistemática, né, de todos os dias cumprir hora e fazer o seu trabalho para que as bênçãos acompanhem esse trabalho. Vamos ver o que fala a Pena Inspirada? Testemunho para a Igreja, volume 5, página 179. A religião que você professa lhe ordena tanto usar o tempo dos 6 dias de trabalho quanto a frequentar a igreja ao sábado. Você não é dedicado nos negócios. Deixa passar horas, dias e até semanas sem fazer nada. O melhor sermão que você poderia pregar ao mundo seria mostrar uma decidida reforma em sua vida e prover o sustento da família. Diz o apóstolo, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pesado esse texto, né? Realmente, Timóteo aqui, quando Paulo escrevendo aos Timóteo, deixou bem claro, se você não trabalha para sustentar a tua casa, você está negando a sua fé, está fazendo um testemunho contrário. Então, é interessante notar isso aqui e levar em conta da necessidade de que nós professamos o adventismo, somos guardadores da lei de Deus. Devemos também lembrar que 6 dias são para ser trabalhados. Aí uma pequena frase da orientação da criança na página 124 diz assim, a preguiça e a indolência não são frutos da árvore cristã. Interessante estar escrito na orientação da criança, porque nós como pais devemos ter atenção ao que as crianças estão fazendo em horas vagas. Férias, né? Daqui a pouco as férias estão acabando. No Brasil, aqui as férias vão começar agora, são as férias longas, que é a férias de verão. Nós devemos ter atenção ao que nossos filhos estão fazendo no dia a dia e ocupar eles com trabalhos para que não crie no caráter dele aquela preguiça, aquela indolência, a não ter o que fazer. Então devemos ter atenção a isso. Mas nós temos a mesma responsabilidade de estar sempre fazendo algo em prol da manutenção geral do nosso lar e da vida cotidiana, dos recursos que é necessário. Pergunta B. Como os mordomos cristãos trabalham? Agora nós já estudamos sobre a mordomia, como se deve portar os mordomos cristãos, o que é as características do mordomo que é cristão, e aqui vem perguntando como é o trabalho do mordomo cristão. Então, Colossenses 3, versículo 23, traz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. É interessante notar esse texto, porque se você é empregado, trabalha para o seu patrão, tudo que você for fazer nesse trabalho, independente de circunstância, independente de como é o teu patrão, independente de qualquer coisa, você deve trabalhar como? O que está dizendo aqui? De todo o coração, como se fosse para o próprio Deus. Por que isso? Porque você vai dar um bom testemunho, você vai mostrar o caráter que você tem, vai mostrar o cristão que você é. E isso vai fazer a diferença.
E isso pode lhe trazer bênçãos, com toda certeza. Então, a instrução que é dada aqui é esta. Conselho aos professores e pais e estudantes, página 276, traz assim: o caminho de labuta indicado para os habitantes da terra pode ser árduo e cansativo, mas é honrado pelas pegadas do Redentor. Quem segue nesse caminho sagrado anda em segurança. Cristo honrou o trabalho útil por preceito e exemplo. Desde os primeiros anos, teve uma vida de labuta. Ele passou a maior parte de sua vida terrestre trabalhando pacientemente na carpintaria de Nazaré. Com a roupa de um trabalhador comum, o Senhor, estamos a falar de Jesus, o Senhor da vida, andava pelas ruas da pequena cidade em que vivia, indo e voltando de seu humilde trabalho, e anjos ministradores o serviam enquanto andava lado a lado com os camponeses e trabalhadores não reconhecidos e não honrados. Então está aqui o exemplo de Jesus, quando estava aqui na sua pré-adolescência, na sua juventude, ele também trabalhava, estava sempre ocupado. Ainda The Sing of Times, 16 de junho de 1890, diz assim, apenas inspirado através da profetisa, diz: você não deve negligenciar o dever que está diretamente em seu caminho, mas deve aproveitar as pequenas oportunidades que surgem ao redor. Você deve continuar fazendo o melhor que pode nos pequenos trabalhos da vida, assumindo de coração e com fidelidade o trabalho que a providência de Deus lhe designou. Por menor que seja o serviço, você deve fazê-lo com todo o rigor com que faria um trabalhador maior. Os registros do céu aprovarão a sua fidelidade. Então esse trechozinho está confirmando ou expandindo, de certa forma, o texto que nós vemos lá em Colossenses 3:23. Devemos fazer o trabalho da melhor forma possível, assumindo de coração o trabalho que deve ser feito, né? E lembrar que Deus que providenciou esse trabalho para você. Você pode não gostar, mas Deus providenciou e é algo que você possa fazer uso dele para o bem maior. Digno é o trabalho, digno é o trabalhador do seu salário. E o dinheiro a tudo responde. São textos bíblicos que mostram para nós a necessidade não só de trabalhar e que o dinheiro é uma bênção na nossa vida. Não podemos colocar o coração nele, como estudamos no sábado passado. Se colocar o coração no dinheiro e nos valores, aí as coisas complicam. Mas estar atento ao que você faz e procurar melhorar o seu conhecimento, melhorar o seu trabalho, fazer um trabalho onde o seu patrão olha a sua dedicação e possa eventualmente até lhe promover a ganhar mais e tudo, não há problema nenhum. Então isso nós estamos a bom testemunho e estamos fazendo aquilo que o céu vai aprovar, que é um trabalho com fidelidade, né? Então é importante lembrarmos disso. Pergunta C. Além de ensinar nossos filhos a trabalhar e ser dedicados, que outro aspecto da mordomia devemos ensiná-los cedo na vida? Então, Provérbios 3, o versículo 9, que diz lá: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. É importante é um texto pequeno, mas é importante levarmos isso em conta, e aqui está falando dos nossos filhos, porque esses dias, há um tempo atrás, o Bruno, quem não conhece, o Bruno tem 26 anos, e a minha filha, que é a irmã dele, tem 9. Então a diferença é grande. O Bruno já é independente, casado, tem a vida dele, tem suas finanças, tem a sua organização, sua casa, tem a vida dele completamente orientada. E numa brincadeira entre um e outro, e o Bruno fez um desafio para a Milena, não sei se foi com estudo, o que foi, e depois veio com a bonificação, que era recurso para entregar para ela. E ela já rapidinho na sua mente: eu vou comprar isto. E o pai virou para ela e falou: Milena, mas tem que tirar daí o dízimo. Ah, pai, mas se tirar o dízimo, eu não consigo comprar o que eu queria. Eu falei: pois é, filho, mas aí fui explicar mais ou menos para ela como é que era e tal. Então tá bom, eu descubro outra coisa para comprar. Foi o que ela respondeu. E é interessante nós colocarmos esses pequenos ensinamentos na vidinha das crianças, porque elas vão entender não só aquilo como
não coloquei como obrigação, coloquei como uma devolução. Expliquei para ela as bênçãos, que Deus que dá tudo, que Deus proporcionou no coração do humano para dar aquilo para ela, que abençoou o trabalho dele e que nós devolvemos. E fui lá, o dízimo não é doado, o dízimo é devolvido. E aí, pronto, ao perceber tudo isso, ela tomou sua decisão. Então, é importante nós termos essa noção, mas principalmente nós, na nossa prática, fazer isso. Porque o inimigo é terrível e a hora de tirar o dízimo, o inimigo está presente e ele tenta trazer ali dificuldade para isso. Mas uma coisa é nós devolvermos o dízimo logo quando recebe o salário. Outra coisa é nós começarmos a pagar as contas e depois falar, puxa, ainda tenho dízimo. E aí o que acontece? No montante que resta, o dízimo torna-se algo grande. Quando você recebe o seu salário e busca primeiro o reino de Deus, é 10%. Fica 90% para você gerir a sua vida e um 90% com bênção. Muitas vezes, quando se começa a usar o dinheiro sem o dízimo, a falta da bênção, por experiência própria, o dinheiro não rende, é um saco furado. Então devemos ter atenção a isso. Faça um propósito, mantenha fiel ao dízimo, mantenha fiel a Deus em devolver aquilo que Ele dá para você. Mas lembremos sempre, né? O tópico nós falamos, a ordem é para trabalhar. E o trabalho é que traz a bênção, é o trabalho que traz para nós os recursos, para o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude para que possamos trabalhar com fidelidade. Lembrar sempre que o céu está de olho, está apontando a maneira com que nós vemos, o que nós falamos, a maneira de agir entre colegas. Tudo serve para a honra e glória de Deus ou para desonrá-lo. Mas que possamos fazer o trabalho de honrar a Deus, pregar o Evangelho com nossas atitudes, com a maneira com que a gente lida também no nosso trabalho. Que Deus dessa graça abençoe para prosperar e também pregar o Evangelho com nossas atitudes, estar disposto a honrar o nosso Deus e nos preparar para a breve volta ao nosso amado Salvador Jesus. É meu sincero desejo e oração. Amém.